No vídeo de hoje, vamos abordar como ter conversas envolventes com mulheres, explorando várias técnicas diferentes ao fazer perguntas e dar respostas de maneira interessante, tornando qualquer tópico de conversa extremamente interessante. Quando alguém faz uma pergunta, é importante lembrar que simplesmente responder não é o suficiente. Evite cair nessa armadilha. Por exemplo, se estou conversando com uma garota e ela pergunta: "Com o que você trabalha?", a pior coisa que você pode fazer é apenas dizer sua profissão. Se sou engenheiro de computação e ela me pergunta sobre meu trabalho, não quero apenas responder "sou engenheiro de computação", pois a conversa se encerraria ali. Uma maneira fácil de tornar isso mais interessante é usar a dica número 1, a opinião pessoal. Então, se ela me perguntar: "Com o que você trabalha?", uma resposta melhor seria: "Sabe, é engraçado. Desde que eu tinha 12 anos, sempre amei construir coisas. Lembro-me vividamente quando minha mãe me deu um conjunto de Lego e me deixou na sala de estar enquanto ela preparava o jantar. Cerca de 30 minutos depois, ela voltou com a comida e quase derrubou a bandeja porque eu havia construído um forte de Lego na sala de estar. Ela achou que eu era um prodígio infantil. Na verdade, eu era apenas obcecado por construir coisas. Essa paixão me acompanhou durante a faculdade e acabei me tornando um engenheiro civil." Observe como não apenas respondi à pergunta, mas também compartilhei um pouco da minha história antes de fornecer a resposta real. Isso abre muitas outras possibilidades para a continuação da conversa. Outra ótima maneira de tornar a conversa divertida e interessante é usar a dica número 2, provocação e adivinhação. Em vez de simplesmente responder à pergunta, a outra opção é não responder à pergunta e, na verdade, provocá-la ou fazer com que ela adivinhe qual pode ser a resposta. Por exemplo, eu costumo fazer com que a garota adivinhe coisas como etnia, signo e idade. Esses são 3 exemplos simples nos quais costumo fazer com que a garota adivinhe. Ou posso provocá-la sobre sua idade, dizendo algo como: "Eu sou muito mais velho que você, querida, não se preocupe com isso." Também é possível dar pequenas dicas. Você pode fazer o mesmo para etnia, idade, trabalho ou de onde você é. Ao dar uma dica, torna a conversa mais interessante e realmente se transforma em um jogo de adivinhação legítimo, o que deixa a conversa muito divertida. Agora vamos falar sobre como podemos fazer perguntas. A primeira coisa que quero destacar é a expressão "a propósito", que significa "por falar nisso", ou "já que estamos falando sobre isso". Ao usar essa expressão, como por exemplo: "Ah, a propósito, quantos anos você tem?", a pergunta soa mais genuína, demonstrando maior curiosidade. Isso suaviza a conversa. O que você deve evitar é seguir o padrão simples de pergunta, resposta, pergunta, resposta. Todas as técnicas que estou compartilhando aqui visam evitar esse formato monótono. Outra coisa sutil que você pode fazer é começar a usar a expressão "a propósito" ao fazer a pergunta. Agora, vamos falar sobre o que podemos fazer após a resposta dela. Acho que outra maneira de tornar a conversa divertida é discordar ou concordar de forma lúdica. Geralmente gosto de discordar de forma divertida, desafiá-la ou mostrar incredulidade em relação à resposta. Independentemente da resposta dela, basta discordar de forma lúdica, falando algo como: "O quê? Não, não tem como." Ou você pode concordar de forma lúdica e, em seguida, fornecer evidências que mostrem por que aquilo faz sentido ou como você pode ver que é verdade. Outra abordagem é concordar e exagerar. Por exemplo, se eu perguntar: "O que você faz para se divertir?", e a resposta for: "Ah, eu gosto de ir em festas e festivais de música", posso concordar e fornecer evidências como: "Ah, ok, faz todo o sentido. Você tem uma vibe divertida e animada. Consigo imaginar você em um festival, dançando o dia todo com um sorriso no rosto." Isso é concordar e fornecer evidências que fazem sentido. Por fim, gostaria de mencionar que você também pode usar opiniões pessoais, como explicamos anteriormente. Por exemplo, se a garota responder a pergunta sobre etnia, dizendo que é marroquina, posso dar minha opinião pessoal sobre isso. Marroquina? Interessante. Na verdade, nunca fui para Marrocos, mas sempre achei que parecia um lugar muito legal. Assisti a um videoclipe com o French Montana que foi filmado lá. Você conhece as músicas dele? Perceba como peguei a resposta dela e dei minha opinião pessoal. Essa é outra maneira de concordar, discordar, exagerar
ou falar sobre minha experiência no assunto. Essas são várias maneiras diferentes de manter a conversa divertida, envolvente e interessante tanto para você quanto para a garota. Espero que essas dicas e exemplos sejam úteis para você. Não se esqueça de se inscrever no canal.